Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer o privilégio de participar desse primeiro encontro que gira em torno do conceito e do fato do avivamento bíblico. Para mim é um grande privilégio e uma honra. Esse é um assunto que sempre despertou o meu interesse, sempre foi motivo das minhas orações. Minha expectativa é que, de alguma maneira, eu possa contribuir para o entendimento do que é que significa um avivamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 85, onde nós temos uma oração por vivificação feita pelos filhos de Corá. Salmo 85, nós vamos ler todo o Salmo. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. O verso 6 será o texto da nossa exposição. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Queridos, o tema desse evento é avivamento, e eu considero esse um dos temas mais complexos dos dias de hoje. Eu digo isso porque existe uma variação muito grande a respeito do que seja um avivamento. Para muitos, avivamento não é necessário. Outros ligam avivamento espiritual à aparição e exercício dos dons espirituais. Isso, particularmente, o movimento de renovação carismática, o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Outros confundem avivamento com uma grande cruzada evangelística. Outros ainda acham que avivamento está ligado à questão de louvor e adoração. O que leva a essas diferentes ideias a respeito de avivamento no meio evangélico não é que eles têm Bíblias diferentes. O problema é hermenêutico. O problema é de interpretação da Bíblia. Eu creio que na raiz dessas divergências estão dois vícios de interpretação. O primeiro é tentar interpretar as Escrituras a partir das experiências pessoais e ver avivamento onde não há. E segundo, ler as Escrituras a partir da história da igreja. Às vezes o conceito de avivamento ele é muito mais formado em cima da biografia de determinados homens de Deus e de bênçãos extraordinárias que eles experimentaram nos seus ministérios, do que propriamente em cima da exegese bíblica. Por que que isso seria perigoso? Porque nós não podemos tomar a biografia de Finney, de Charles Wesley, de George Whitefield, de todos esses grandes homens de Deus que foram usados em avivamento, como padrão e norma para nós. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Então, se nós queremos uma definição do que é avivamento, nós temos que, por um instante, deixar os livros de história da igreja, biografias, história dos avivamentos de lado, e ir à Escritura e perguntar o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso. O que é reavivamento, ou revivificação, ou avivamento, que são os muitos nomes que nós damos ao mesmo fenômeno. Então, por conta dessas duas coisas, a experiência pessoal e a história da igreja funcionando como lentes, é que as pessoas, ao interpretar a Bíblia, às vezes vêm com conceitos a respeito de avivamento que não correspondem exatamente ao que Deus nos mostra na sua palavra. Meu alvo
nessa palestra dessa tarde é tentar definir algumas dessas questões cruciais relacionadas com o tema de avivamento a partir das Escrituras, particularmente desse texto aqui que eu creio que toca nos pontos essenciais do que seria um avivamento. Eu vou usar o termo avivamento aqui para se referir a 4 categorias de eventos que geralmente são designados com esse nome. O nome avivamento, em primeiro lugar, tem sido dado àquelas reformas que foram produzidas pelos reis de Israel durante o tempo da monarquia. Nós sabemos do que é que aconteceu durante o tempo de Ezequias, do tempo do rei Uzias, do tempo do rei Josias, como eles conduziram a nação, fizeram uma reforma espiritual na nação, trazendo o povo de volta à adoração a Deus. Geralmente, antes que esses reis fizessem estas reformas, havia um período de grande declínio espiritual, em que a nação adorava Baal, adorava outros deuses, se desviava dos caminhos de Deus, se prostituía, esquecia completamente a aliança de Deus. Deus então levantava um rei piedoso, um homem de oração, um homem temente a Deus, e esse rei então fazia uma reforma completa no seu reino, destruindo os altares, banindo os falsos profetas, quebrando os ídolos e trazendo o povo de volta à verdadeira religião, à verdadeira adoração a Deus. Então, estas reformas que aconteceram no Antigo Testamento, elas geralmente são chamadas de avivamento espiritual e refletem muito bem o que nós queremos dizer quando usamos esse termo. Tanto é que nós, ao usarmos o termo avivamento, sempre devemos trazer ao lado do avivamento o conceito de reforma. Porque avivamento não é só a questão emocional, mas envolve uma reforma de costumes, de vida, de ideias. É bem mais profundo o conceito do que simplesmente algo passageiro que emociona as pessoas ou que toca na vida das pessoas e depois vai embora e as pessoas continuam exatamente como eram antes. A segunda categoria de eventos que levam o nome de avivamento, são aqueles narrados no Novo Testamento e que marcam a inauguração da nova aliança em Cristo. Por exemplo, o ministério do Senhor Jesus, seguido do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mais adiante em Samaria, depois na casa de Cornélio e depois em Éfeso, aos 12 discípulos de João Batista. Nós chamamos aquilo, geralmente esses eventos são chamados de avivamentos espirituais também, embora agora eles não envolvam uma reforma como foi no Antigo Testamento, uma vez que não havia o que reformar, porque a igreja estava começando. A gente só pode falar em reforma se antes já havia alguma coisa que havia fugido dos trilhos e que precisava ser trazida de volta. Então, muito embora não tenha esse aspecto de reforma, os derramamentos do Espírito Santo mencionados no livro de Atos e nos Evangelhos, eles são também, com frequência, categorizados como exemplos de avivamento. Também são chamados de avivamentos aquelas reformas que aconteceram na história da igreja e que serviram para manter a pureza da igreja ao longo da sua existência. Por exemplo, o grande avivamento que aconteceu no século XVI, que foi a Reforma Protestante, que trouxe de volta a doutrina da justificação, que mudou o culto da igreja, que trouxe a vida de volta à igreja que estava morta debaixo das tradições e dos costumes introduzidos durante no período da Idade Média pelo papado. Um outro exemplo histórico do que a gente chama de avivamento é o surgimento do grande avivamento na Europa e nos Estados Unidos no século XVIII. E aqui aparece o nome de Charles Finney e George Whitefield, Howell Harris e vários outros nomes, Gilbert Tennent nos Estados Unidos, por exemplo, grandes homens de Deus que foram usados para trazer a verdadeira religião, trazer o cristianismo de volta ao seu estado original, com muitas conversões, mudança de vida. Jonathan Edwards é a figura que aparece agora no segundo grande avivamento do século XIX, quando então cidades inteiras foram mudadas, convertidas e transformadas, e milhões e milhares de pessoas adotaram a fé cristã durante esse período. Então, essa é a terceira categoria, esses movimentos acontecidos onde já havia cristianismo. E Deus então
depois que esse cristianismo entrou no período de declínio, Deus traz a igreja de volta a um período de vivacidade e de utilidade. A quarta categoria, que leva o nome de avivamento, é aquela que inclui os poderosos movimentos de Deus em campos missionários do século XX. Por exemplo, na Coreia do Sul, no início da década de 1900, início do século XX. Ou o que aconteceu no campo missionário da África do Sul, no início do século passado, debaixo do ministério de Andrew Murray, e mais tarde, na década de 60 desse século já, na região dos Zulus, em KwaZulu, na África do Sul. E muitos outros poderiam ser citados, como, por exemplo, o que aconteceu na China. Então, esses movimentos poderosos do Espírito de Deus no campo missionário, eles também são chamados de avivamento. O que é que eles têm em comum? Aqui nós teríamos que dizer que nos referimos com cautela e alguma restrição para o movimento pentecostal que afetou os Estados Unidos, África, América Latina e Coreia. E eu sei que tem muitos irmãos que são de origem pentecostal aqui, e eu quero falar isso com toda caridade, toda humildade e também aberto, e dizendo que eu sou conhecedor da minha própria tradição e dos erros que os reformados têm cometido através da história. Eu tenho sentimentos misturados com relação ao movimento pentecostal do início do século passado. Por um lado, eu tenho que reconhecer que foi provavelmente o maior movimento missionário da história da igreja. Começa com o movimento pentecostal, isso aí eu não tenho dúvida. O ânimo que trouxe para a evangelização, o vigor que deu à pregação do Evangelho, o número de missionários, a quantidade de povos alcançados, não há como se negar estatisticamente a influência e o poder do movimento pentecostal e o seu significado para a evangelização do mundo. Isso aí, nós não podemos dizer que isso não é uma coisa de Deus. Por outro lado, como nenhum avivamento ele é puro, todo avivamento ele tem mistura, porque é o Espírito de Deus agindo através de homens pecadores. É que nós não temos tempo aqui, mas poderíamos analisar a história dos avivamentos e mostrar como cada um deles teve os seus problemas. Às vezes a gente tende a enfatizar somente o lado glamouroso do avivamento, lendo a história de avivamento em tal lugar, a gente esquece que muitos acabaram com divisão nas igrejas, muitos dos mestres, dos líderes se desviaram depois, alguns deles se tornaram heréticos depois. Então, às vezes, o saldo não foi essa coisa toda, Então, é esse o meu sentimento, em que pese a grande importância do pentecostalismo para a evangelização do mundo. Ele acabou abrindo a porta por conta do conceito de possibilidade de novas revelações e do pouco cuidado com a qualidade teológica dos líderes, acabou abrindo a porta para a entrada das heresias mais perniciosas do século XX, como, por exemplo, teologia da prosperidade, o conceito de batalha espiritual e uma série de outros conceitos que vieram exatamente desse movimento. Com isso, eu não estou esquecendo que talvez a maior de todas as heresias da nossa época, que é o liberalismo teológico, começou na Igreja Reformada. Eu não estou esquecido disso, e por isso que eu disse que, ao fazer essa crítica, eu estou consciente de que também, no outro lado, houve essa abertura para o liberalismo teológico, que matou igrejas na Europa, e continua matando também. Mas apenas para dizer que, quando nós olhamos para avivamento, o conceito de avivamento na história, que nós tenhamos uma perspectiva sóbria. No final, pesando tudo, vale a pena? Claro que vale. É você olhar o saldo positivo, mas nós não podemos esquecer que, como qualquer outro movimento, ele vem misturado. Tem manifestações espúrias, tem falsas conversões, aparecem falsos mestres, o diabo, que é o macaco de Deus, imita a obra do Espírito Santo, semeia o jogo no meio do povo de Deus e, às vezes, aparecem coisas tristes que precisam nos deixar em alerta. Mas eu fiz essas considerações, primeiro, para lembrar a vocês do que é que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala em avivamento, geralmente são essas 4 categorias de eventos, e eu estou aqui em 5º lugar falando do movimento pentecostal, que nós consideramos como avivamento. As reformas do Antigo Testamento,
os derramamentos do Espírito durante o ministério de Jesus e do ministério dos apóstolos, conforme os evangelhos e Atos, os grandes movimentos do Espírito de Deus na igreja estabelecida durante a história na Europa, no sul global, na Coreia, na China, já dei alguns exemplos disso, e também a obra de Deus no campo missionário, como por exemplo na África do Sul, e eu já tinha mencionado China também, e em quinto lugar, o movimento pentecostal com essas reservas que foram feitas aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora para o nosso texto, e eu vou querer tirar 5 pontos a partir do texto. Primeiro, em que consiste um avivamento. O texto vai nos dar uma boa indicação do que é que nós estamos falando aqui. Em segundo lugar, meu segundo ponto vai ser que o avivamento é uma obra de Deus em seu povo, primeiramente, não no mundo, mas no seu povo. Terceiro, que é uma obra exclusiva de Deus, e ela não pode ser imitada nem fabricada por nós, se é legítima. Que é uma obra extraordinária de Deus. E, em quinto lugar, que é uma obra repetida de Deus no seu povo. Todos esses pontos nós encontramos aqui no versículo 6 do nosso Salmo 85, que está servindo de base aqui para nós. Vamos ver em que circunstâncias esse salmo foi escrito. O cabeçalho nos diz que ele foi escrito pelos filhos de Corá e que foram compostos para ser cantado pelo povo de Deus. Esse salmo ele é endereçado ao mestre de canto, aquele que liderava o cântico no templo de Salomão durante a oferta de sacrifícios. Era para ser cantado pelo povo de Deus. Quando esse salmo é considerado um daqueles poucos salmos pós-exílico, ou seja, que ele foi composto depois que o povo de Deus tinha regressado do cativeiro. E aqui o salmo é uma mistura de agradecimento a Deus ao reconhecer a misericórdia de Deus exercida para com o seu povo na libertação do jugo babilônico e no retorno à terra, e ao mesmo tempo uma súplica para que Deus aprofunde a misericórdia que ele já mostrou. E a gente vê isso muito claramente da seguinte maneira. Nos versos de 1 a 3, o salmista reconhece a misericórdia de Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Ou seja, o Senhor nos trouxe de volta para a terra prometida, nos tirando lá do cativeiro babilônico. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A prova de que Deus havia perdoado a nação de Israel pela idolatria é que agora Deus está trazendo o povo de volta à terra. O castigo pela idolatria foi a expulsão da terra. Agora que Deus estava trazendo de volta, era uma prova de que ele havia perdoado o povo e que a ira de Deus havia se aplacado, como ele diz no verso 3, a tua indignação reprimiste-a toda e do furor da tua ira te desviaste. Então os israelitas, os filhos de Corá, eles tinham consciência de que Deus tinha tido misericórdia com o povo, perdoado o povo e tinha trazido o povo de volta para a terra. Mas aí, no verso 4, você percebe que eles sentem que ainda falta alguma coisa. Olha o que ele diz no verso 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Ele acabou de dizer que Deus tinha tirado a ira, e agora ele pede, retira de sobre nós a tua ira. É como se dissesse, Senhor, tu já aprovaste, já disseste, está claro, que a tua ira se retirou de nós, mas ainda nós vemos alguns sinais do teu desfavor. O Senhor ainda está triste, o Senhor ainda está indignado com o teu povo. E, portanto, retira completamente de nós a tua ira. Verso 4. Verso 5, estarás para sempre irado conosco? O Senhor nos trouxe de volta da terra do nosso cativeiro. Estamos na terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Será que o Senhor ainda vai continuar com raiva de nós pelos nossos pecados antigos? Tu prolongarás, final do verso 5, prolongarás a tua ira por todas as gerações? Por que o salmista está orando dessa maneira? Se esse salmo é colocado no período pós-exílico, na época, por exemplo, de Zacarias, Malaquias, tempo da reconstrução, ou do profeta Ageu, a gente pode entender porque é que eles estão orando assim. Esses outros livros, juntamente com o livro de Esdras e Neemias, nos dizem que quando o povo voltou do cativeiro, eles estavam desanimados com relação à verdadeira religião, com relação a adorar a Deus. Eles se dedicaram primeiro a reconstruir Jerusalém, refazer os muros da cidade,
E a reconstrução da casa de Deus caminhava aos pouquinhos. O povo estava dando o que sobrava, estava roubando a Deus nos dízimos e ofertas. Os sacerdotes estavam enfadados com a obra de Deus e faziam a obra do Senhor relaxadamente. Os israelitas estavam trazendo para sacrificar a Deus os animais que sobravam, aquele que foi despedaçado pela fera, aquele que estava doente, o coxo, o aleijado, ele estava trazendo para oferecer como sacrifício a Deus, trazendo o que sobrava. E havia muita formalidade e muita hipocrisia. O povo estava outra vez começando a cair nos mesmos pecados de antes. Estavam se casando com mulheres dos povos ao redor, que Deus disse, não case, porque isso vai significar apostasia. E por isso os filhos de Coré, sensíveis à situação, eles dizem assim, Senhor, nós vimos que o Senhor já teve misericórdia de nós, mas nós estamos com medo de que tua ira está sobre nós, porque o teu povo está desviando-se de ti. Teu povo está indo no mesmo caminho que aquela geração de 70 anos atrás, quando o Senhor então trouxe aquele grande castigo sobre nós. E aí então eles fazem a oração do verso 6. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Veja a súplica deles, Senhor, será que o Senhor não vai nos vivificar? Eles entenderam qual era o problema não eram os samaritanos, não eram os inimigos, não era o rei da Pérsia, de quem eles eram tributários. O problema era o povo de Deus, que precisava de uma vivificação, precisava ser reavivado. Por isso eles oram aqui, o Senhor não tornará a nos vivificar para que o teu povo se alegre em ti, porque agora ele está desanimado. O povo está triste, está cabisbaixo, perdeu o interesse pelas tuas coisas, não há mais júbilo, alegria, regozijo em ti. E só o Senhor pode fazer isso. Então, essa é uma verdadeira oração pelo avivamento. Essa que está aqui no verso 6. Em seguida, ele pede que Deus mostre a sua misericórdia, no verso 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ele está pedindo que Deus atue no coração do povo, trazendo o povo de volta a Deus, para que a obra de Deus prossiga, e do verso 8 até o verso 13, eles ficam aguardando a resposta de Deus. Verso 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. É claro, depois de orar, o que é que a gente tem que fazer? Escutar. Eles fazem a oração no verso 6 e 7, e no verso 8, então ele diz, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E aí do verso 9 até o final, ele fala da expectativa, os filhos de Coré falam da expectativa de que Deus atenda a oração conforme eles desejam. Baseado então nesse versículo 6, como eu disse, eu quero colocar aqueles 5 pontos para o nosso aprendizado sobre o que é um avivamento espiritual. Primeiro, em que é que consiste? De acordo com a oração dos filhos de Corá, no verso 6, um avivamento tem a ver com vida. Não tornarás a vivificar-nos. Esse pedido por vivificação pressupõe que houve um declínio, que houve morte, que houve decadência, que houve apostasia na vida da igreja. Senão ele não tinha pedido vivificação. Os filhos de Coré sabiam a situação do povo de Deus, que era de declínio, de morte espiritual, por isso que eles pedem, Deus, vivifica-nos. Avivamento, então, e o nome já está dizendo, avivamento, vida, tem a ver com vida. Então, em termos muito simples, um avivamento é um retorno a um estado de vivacidade, vigor, saúde e firmeza espiritual de pessoas crentes em Deus que haviam declinado, haviam se desviado, haviam esfriado, perdido o primeiro amor, perdido o seu compromisso para com Deus. O verbo que é usado aqui, no hebraico, para vivificar-nos, é o mesmo verbo que é usado no Antigo Testamento para reviver fisicamente. Por exemplo, lá em Deuteronômio 32, 39, ele aparece com esse sentido, de trazer à vida alguma coisa que estava morta. Também esse salmo é interessante, esse verbo que aparece aqui, ele é usado para se referir aos grandes feitos de Deus, aquela famosa oração de Abacuque, no capítulo 3, verso 2, quando diz assim, reaviva, Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos a torna conhecida. Ali
o salmista está pedindo que Deus renove, repita a sua obra de revivificação do seu povo, como ele já tinha feito antes, que ele fizesse mais uma vez. E a palavra, a concentração dessa palavra é no Salmo 119, aquele salmo que é o maior salmo da Bíblia, não é? E que, de triste memória para os parentes da minha esposa. Eu explico. A família da minha esposa é holandesa, a igreja reformada, e ela vem de uma longa tradição de pais, avós e bisavós crentes, reformados e muito crentes. E aí o avô da minha esposa, ele teve muitos filhos, ele, para disciplinar os filhos, ele tinha uma varinha, uma tabuleta de madeira, onde estava escrito todos aqueles versículos de provérbios: castiga a criança, a vara para a costa do insensato, estava lá. E ele, como era um homem muito reformado, ele cantava salmos, gostava de cantar os salmos. E ele tinha o hábito de que, enquanto ele chamava o filho, né, que tinha cometido a falha, e dizia: meu filho, eu vou lhe disciplinar, né, não porque eu estou com raiva de você, mas porque... aí ele explicava por que ia disciplinar a criança, né? E aí pegava, dizia: agora você vai pegar a varinha, né? Aí o menino ia atrás da porta, pegava a varinha, e então ele, né? E enquanto ele fazia isso, ele cantava salmos, né? Cantava os salmos, cantava um salmo. E duro era quando chegava a vez do Salmo 119, né? A criança que fosse sorteada no Salmo 119 ia apanhar muito, né? Porque é o salmo mais longo da Bíblia, né? Então é um salmo de triste memória na tradição da família da minha esposa, né? Que apanhava ouvindo o Salmo 119. Mas todo mundo continuou crente, ninguém se desviou por conta disso. Até o dia de hoje continua todo mundo crente, graças a Deus. Bom, então, aqui o meu ponto é que no Salmo 119 é onde aparece a maior concentração desse verbo que está aqui. É o mesmo verbo. Todo mundo lembra aquelas passagens do Salmo 119, onde Davi diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Aparece 11 vezes no Salmo 119, esse mesmo verbo aqui. Davi dizendo: Deus, vivifica-me segundo os teus estatutos. Aí ele varia: vivifica-me segundo a tua palavra. Aí ele diz: vivifica-me segundo os teus mandamentos. 11 vezes Davi pede que Deus o avive, só que ele diz que isso tem que ser de acordo com a sua palavra, de acordo com os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, estabelecendo uma conexão inseparável entre esse avivamento que nós queremos e a palavra de Deus. Não pode haver um sem o outro. Avivamento mesmo, ele é resultado, ele é instrumentalizado através da palavra de Deus, como Davi pede no Salmo 119, vivifica-me segundo a tua palavra, de acordo ou através da tua palavra. Talvez a melhor ilustração que nós possamos dar disso no Antigo Testamento é aquela visão do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos, quando Deus diz ao profeta Ezequiel: profetiza a esses ossos, e Ezequiel fala aqueles ossos, ele traz a palavra de Deus para aqueles ossos, e à medida que ele faz isso, os ossos começam a se mexer, começam a se ajuntar, a se encaixar um no outro, e de repente estão ali um exército de esqueletos, e Deus diz: profetiza ao espírito, filho do homem. E Ezequiel então fala aqueles esqueletos, e à medida que ele fala, o Espírito de Deus entra naqueles esqueletos, e aqueles ossos vão sendo recobertos de carne, e finalmente o Espírito de vida vem sobre eles, mostrando essa ligação entre a palavra do profeta e o avivamento espiritual, ou seja, a relação entre a palavra de Deus e isso que nós estamos querendo aqui. Então, esse é o conceito de vivificação no Antigo Testamento. Vocês sabem que a palavra avivamento não está nem no Antigo nem no Novo Testamento, né? Não aparece, reavivamento, avivamento não aparece na literatura bíblica. Mas o que aparece são esses verbos: vivificar, renovar, revivificar, são os verbos que correspondem ao que a gente chama de avivamento. Por isso que a gente tem que ir atrás desses verbos para poder entender o que é que nós queremos dizer com um avivamento espiritual. No Novo Testamento não aparece revivificação, mas os verbos que mais chegam próximos do conceito de avivamento é o verbo renovar
e a expressão e o substantivo renovação. Então, renovar, 2 Coríntios 4,16, Colossenses 3,10, Efésios 4,23, sempre na literatura paulina, sempre é Paulo que usa isso. E aqui nesse sentido, Paulo diz, vocês precisam renovar o seu entendimento. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento, que aparece, é o texto mais conhecido, Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esses são os verbos que melhor transmitem a ideia do que é um avivamento. Juntando tudo, então, a gente percebe que, biblicamente falando, um reavivamento é a ação do Espírito Santo pela palavra de Deus, em que ele renova o amor do crente a Deus, pelas coisas de Deus, o interesse pela palavra, a perspectiva e a clareza espirituais, uma disposição mental aprovada diante de Deus. É uma obra de Deus em que ele traz o seu povo de volta à vida. E é essa a essência do avivamento espiritual, de acordo com o que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Daí você percebe que pode haver muito samba, muito retetê de Jeová, muita teologia reformada de um lado, e não tem avivamento. Né? Porque essas coisas, elas não estão ligadas essencialmente ao que a Bíblia considera reavivamento. Essa obra interior, feita individualmente ou em massa, coletivamente, atingindo muitas pessoas ao mesmo tempo, em que o indivíduo ou essas pessoas são trazidas de volta a um estado de vivacidade diante de Deus, que eu vou definir mais adiante com mais detalhes. Talvez aqui seja bom perguntar qual a relação entre essa renovação mencionada pelo apóstolo Paulo e os eventos do livro de Atos. No livro de Atos nós lemos que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes sobre a igreja ali reunida, os 120 mais os apóstolos. Depois, no capítulo 8, que o Espírito Santo, semelhantemente, veio sobre os samaritanos durante aquele momento em que Pedro impôs as mãos sobre os convertidos através do ministério do diácono Filipe. Depois nós lemos que o Espírito Santo caiu sobre os gentios na casa de Cornélio durante a pregação de Pedro. E mais adiante, lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre os discípulos de João Batista, que nunca tinham ouvido nem falar que o Espírito Santo tinha chegado. Estas experiências narradas no Novo Testamento, elas são uma movimentação extraordinária do Espírito Santo, associadas com aquele momento da história da redenção. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca o início da era da igreja cristã, e era necessário deixar claro que Deus estava trazendo também para dentro da igreja os demais povos. Pentecostes, em Atos 2, é um fenômeno estritamente judaico. A pergunta é, o evangelho era só para os judeus? Por isso que quando Filipe prega em Samaria, os samaritanos não eram considerados judeus puros, era uma raça mista de judeu e gentil, ele manda chamar Pedro. Pedro chega, impõe as mãos sobre os samaritanos e o Espírito Santo cai sobre os samaritanos da mesma forma que caiu sobre os judeus para provar o quê? Que Deus estava incluindo os samaritanos na igreja. Mas e os gentios, que estão mais distantes ainda? Pedro vai pregar na casa de Cornélio, durante a pregação o Espírito de Deus cai sobre Cornélio e os que estavam presentes, da mesma forma que em Atos 2 caiu sobre os judeus, provando o quê? Que Deus também estava incluindo os gentios na igreja. Faltava só um grupo, a turma que era intermediária do Antigo Testamento e do Novo, e que eram os discípulos de João Batista, que estavam meio soltos nessa história. O pessoal da transição. Paulo encontra esse pessoal lá em Éfeso, impõe as mãos sobre eles, e o Espírito cai sobre eles da mesma forma que caiu em Atos 2 sobre os judeus, provando o quê? Que eles também, ou seja, que a transição estava agora completa. Portanto, num sentido, Pentecostes não se repete mais. Pentecostes é um momento histórico que marca a entrada desses povos na igreja. Tinha um propósito dentro da história da salvação. Então, num sentido, Pentecostes não se repete mais. Todavia, como eu disse, isso não significa que o Espírito de Deus não
agiu ou não continuou a agir mais depois que esses eventos aconteceram. Mas é importante que a gente lembre que esses grandes avivamentos históricos, eles não são uma repetição histórica de Pentecostes. Teve um dia em que o reverendo Arival subiu aqui nesse tablado e ocupou esse púlpito pela primeira vez, inaugurando esse templo, esse lugar consagrado a Deus. Foi um momento histórico, que não se repete mais, nunca mais vai ser repetido. Mas depois disso, ele já subiu aqui e ocupou esse púlpito centenas de vezes. Mas aquele primeiro momento inicial, marcante, definitivo, histórico, simbólico, ele aconteceu uma vez por todas. É a mesma coisa no dia de Pentecostes. Pentecostes é um evento único, faz parte da história da salvação, da mesma forma que a morte de Cristo não se repete, nem a sua ressurreição, também o derramamento do Espírito em Pentecostes, porque são fatos que andam juntos. Ele não se repete, mas os efeitos do que aconteceu naquele dia, durante aqueles 50 dias, permanece até o dia de hoje. O Espírito de Deus continua a agir, mas você não pode dizer que é Pentecostes acontecendo de novo. Seria um erro teológico, histórico, você dizer isso. Embora os efeitos permaneçam, como eu disse, até o dia de hoje. Bem, então, queridos, isso é para uma tentativa de definir o que é que nós queremos dizer quando falamos de avivamento à luz da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus menciona aquelas reformas, ela menciona o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes e depois daqueles outros grupos que eu já expliquei o motivo, e fala dessa renovação constante e contínua mencionada pelo apóstolo Paulo, usando esses verbos que eu tratei um pouquinho com vocês. Mas meu segundo ponto aqui é que esse avivamento, como nós entendemos, ele é uma obra de Deus em seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pensa que o problema é o mundo. E se a gente fosse pedir um avivamento aqui, a gente pediria, talvez, alguns poderiam pensar que a gente deveria orar para que Deus convertesse a Rede Globo, não é? Que é disseminadora de valores cristãos, não é? Difusora da prática homossexual e ataques contra o cristianismo. A gente oraria para Deus acabar com, que Deus reavivasse os ateus, ou que Deus reavivasse os materialistas, os professores evolucionistas na universidade. Mas o problema da igreja nunca foi o mundo. O problema da igreja é ela mesma. Então, avivamento é uma obra de Deus no seu povo. Você nota que aqui, os filhos de Coré, ou Corá, quando eles oraram, eles não pediram que Deus avivasse os samaritanos, ou os povos que estavam ao redor de Israel, e que estavam atrapalhando a obra de Deus. É só você ler o livro de Esdras e Neemias, e você vai ver como havia inimizade e hostilidade desses povos à reocupação da terra pelos israelitas. Fizeram de tudo para impedir. Entretanto, quando estes homens oram por um avivamento, eles não dizem assim: Deus, converte esses samaritanos, converte Sambalate, Tobias, esse pessoal do cão mesmo, instrumento de Deus para acabar com a obra dele. Eles não estão pedindo isso. Ele diz assim: não tornarás a vivificar-nos. Nós é que precisamos de avivamento, ó Deus. Então, esse ponto é extremamente importante, porque tem pessoas que confundem avivamento, por exemplo, com cruzada evangelística. Não é cruzada evangelística. Avivamento é obra de Deus no seu povo, pressupondo que esse povo caiu em declínio espiritual e que precisa ser trazido de volta aos caminhos de Deus. Essa é a preocupação. A preocupação é com Israel, com a aliança de Deus com o seu povo. E nós sabemos que hoje nós somos o povo de Deus. O povo que foi eleito antes da fundação do mundo, o povo pelo qual Cristo morreu. Nós somos o povo chamado, regenerado, habitado pelo Espírito Santo e enviado ao mundo para testemunhar de Cristo. Mas, infelizmente, nós temos quebrado a nossa aliança com Deus, nos afastando dele, apostatando da fé e da sã doutrina, declinando e diminuindo no nosso amor, zelo, vida, de serviço e fervor. Portanto, nós não devemos culpar os tempos em que nós vivemos,
nem a sociedade moderna, a velocidade e a pressão dos tempos de hoje. O Facebook existe para provar no dia do juízo de que sua desculpa de que você não tinha tempo para orar é furado. Não é? Nós não podemos botar a culpa nessas coisas, o problema é nosso, é nosso. Por isso, não tornarás a vivificar-nos. Nós podemos dizer que, em geral, a igreja sempre precisa de vivificação. Mas há ocasiões em que estes avivamentos se fazem mais urgentes do que outras. Por exemplo, a igreja no período da Idade Média, antes da Reforma. Ela estava praticamente extinta. Poucas pessoas havia que compreendiam a graça de Deus. A maioria dos clérigos, dos padres, dos bispos, dos monges, eles eram ignorantes da palavra de Deus, não estudavam a palavra de Deus nos mosteiros, nem nas academias que haviam nas grandes catedrais, viviam uma vida dissoluta, de embriaguez, de imoralidade. O evangelho havia se perdido completamente. E antes que a igreja morresse completamente, Deus levanta Martinho Lutero, e através dele atiça uma chama que incendeia toda a Europa, trazendo de volta o evangelho para aquele povo que já não sabia mais o que era a verdade. Aquele era um momento em que um grande avivamento era necessário para salvar a igreja, senão a igreja teria se perdido na superstição, na idolatria, no sincretismo, teria virado outra coisa. Ou, por exemplo, na Inglaterra, antes do grande avivamento, quando, isso aí já foi 200 e poucos anos depois da Reforma Protestante, a igreja declinou outra vez, os protestantes reformados, eles declinaram outra vez. Então havia muito intelectualismo, o deísmo tinha entrado, o início do liberalismo teológico já estava apontando nos seminários e nas universidades onde tinha os cursos de teologia. O unitarismo, ou seja, a negação da Trindade, era muito comum entre os pastores nesse período na Inglaterra. A vida era tão devassa desses pastores que um escritor disse naquela época que a única coisa cristã que eles tinham é o colarinho clerical. É a única coisa cristã que aqueles pastores tinham. E havia um grande declínio na vida moral e espiritual da igreja. Enquanto isso, Deus começa a trabalhar na vida de 4 jovens estudantes de teologia na Universidade de Oxford. E eles resolvem fundar o Clube Santo. Quem eram? Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield, eu me esqueço o nome do outro. Mas era crente, pode ter certeza. Aproveitar e beber uma aguinha aqui. E esses moços começaram a se reunir para estudar as coisas de Deus, para orar. Eles foram ordenados pastores, e na primeira vez que George Whitefield pregou na paróquia que ele foi designado, o povo ficou louco. O bispo disse: o que é que você está pregando? Ele disse: o evangelho. Que tinha gente assim, arrancando cabelo, de convicção de pecado, nunca tinha ouvido aquilo que o George Whitefield estava pregando lá. O bispo proibiu ele de pregar nas catedrais, ele foi pregar nas ruas. E o povão ia, multidões e multidões para ouvir o evangelho. Diz que ele tinha uma retórica tão boa, que bastava ele pronunciar a palavra Mesopotâmia. Todo mundo começava a chorar. Só em pronunciar a palavra, o pessoal já estava chorando. Mesma coisa de John Wesley. Wesley foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas também, na igreja da Inglaterra, exatamente porque estava pregando uma coisa que era novidade nada. Era o evangelho da reforma, o evangelho da Bíblia. E começou a conversão de pessoas, conversão, mais gente. Foi chamado, então, esse avivamento extraordinário, cerca de 200 e poucos anos depois da Reforma Protestante. Uma obra de Deus no seu povo. Ou a gente pode lembrar também outros eventos extraordinários, não é? Eu estou dizendo que esse avivamento lá na Inglaterra, o chamado Grande Avivamento, ele veio para salvar a igreja da sua extinção. Não fora ele, a igreja teria acabado completamente dominada pelo unitarismo, ou pelo liberalismo teológico, ou pelo deísmo, que é pior ainda. A gente pergunta: estamos vivendo um avivamento na igreja brasileira hoje?
Eu responderia com um não cauteloso, porque eu não quero negar as bênçãos de Deus sobre a igreja evangélica brasileira. Mas eu vejo ausentes, em termos nacionais e gerais, as marcas daquilo que seria um verdadeiro avivamento. Primeiro, o crescimento significativo de conversões genuínas. Segundo, a falta de ênfase, a centralidade de Cristo. Terceiro, falta de ênfase na mortificação do pecado e falta de ênfase da necessidade de santificação. Eu vejo uma falta de exaltação da verdade bíblica, um desprezo pela doutrina, quando a gente aprende na Bíblia que avivamento está ligado à palavra de Deus. Está ligado à palavra de Deus. Então, eu diria, eu pessoalmente não creio que nós estamos vivendo um avivamento espiritual na igreja brasileira, mas eu creio que ele é muito necessário. Não estou negando que Deus está agindo. Um evento como esse aqui, por exemplo, no coração de São Paulo, às 2h da tarde, tem esse número de pessoas aqui, quem pode negar que isso é uma obra de Deus? Mas o que a gente conhece do que Deus pode fazer é fichinha, né? Perto do que Deus pode fazer. Muitos identificam o crescimento das igrejas neopentecostais com o avivamento no Brasil, mas o custo tem sido muito alto em termos da introdução de heresias e falsas doutrinas e práticas. Alguns identificam a mudança litúrgica que tem havido nas igrejas tradicionais com o avivamento. Tipo assim, pastor, está tendo um avivamento lá na minha igreja. Disse, o que foi? Disse, a gente está começando a cantar agora cânticos, em vez de só cantar salmos e hinos e o inário presbiteriano. Então, acho que está havendo um avivamento na igreja, né? Alguns acham que essa mudança litúrgica, ela representa o avivamento. Ela pode representar uma mudança no culto, mas e no coração? Mudou? O comportamento, a maneira de tratar a mulher, os filhos, a maneira como dirige, como usa o dinheiro, mudou. Outros identificam a bênção de Deus sobre o ministério isolado de alguns pastores como sendo avivamento. O problema é que quando aqueles pastores chegam, o avivamento vem com eles, e quando ele vai embora, o avivamento vai com ele. E tudo continua como era antes. Tudo continua como era antes. Então, não, eu não penso que nós estamos vivendo um avivamento ainda aqui no nosso país, por isso que eventos como esse são necessários para que a gente reflita sobre isso e da necessidade urgente que nós temos de uma intervenção poderosa do Espírito de Deus na sua igreja no Brasil, renovando a fé, o amor pela verdade, exaltando a pessoa de Cristo, dando ênfase na santidade, mudança de vida, zelo missionário, fervor evangelístico. Isso tudo é uma obra de Deus no seu povo. Esse é o meu ponto aqui. Avivamento é uma obra de Deus no seu povo. Terceiro ponto, avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Veja que o salmista, ele dirige a oração a Deus. Não aparece aqui no português, mas está no hebraico. Porventura, não tornarás tu no hebraico. Não tornarás tu a vivificar-nos. Inclusive é enfático no hebraico. Com isso, os salmistas, eles estão reconhecendo que somente Deus pode fazer isso que eles estão pedindo. Só Deus pode fazer. Não tornarás tu a vivificar-nos, porque contigo está o poder para que isso aconteça. Algumas coisas a nível do que a gente chama das operações ordinárias do Espírito Santo, para quais os crentes receberam a capacitação. Santificação, oração, mortificação do pecado, etc. Mas nenhum avivamento, ele pode ser produzido por esforço humano. Nós temos alguns exemplos na Bíblia disso. Atos capítulo 2, de 1 a 2, relata a vinda do Espírito Santo e diz duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo veio e o som como de um vento encheu toda a casa em que eles estavam assentados. O judeu não ora sentado, o judeu ou ora em pé ou ora de joelho. Então eles não estavam orando quando o Espírito Santo veio, eles não estavam buscando naquele momento. E segundo, diz que de repente, ou seja, inesperadamente, os discípulos não sabiam quando haveria de acontecer. Sabiam que Cristo prometeu que haveria de vir, mas eles não sabiam quando e não sabiam exatamente o que seria. Tanto é que várias das coisas que aconteceram, nenhuma delas foi prometida por Jesus, como, por exemplo, o som de um vento e o aparecimento de chamas de fogo sobre a cabeça de cada um deles.
Isso Jesus não disse que aconteceria. Ele tinha falado que no meu nome falariam novas línguas. Mas também disse que pegariam em serpente e beberia veneno. Essa parte ninguém quer. Todo mundo quer falar em língua. Todo mundo quer falar em língua, mas pegar em cobre e beber veneno, não. Tem até uma história de um pregador que foi convidado. Nos Estados Unidos tem uma seita, né, chamado de snake handlers, pessoal que pega em serpente, que toma literalmente aquilo ali. E um pastor foi convidado para pregar lá, né, no culto lá dos irmãos que pegavam na cobra, né, pegavam em Cascavel lá. Aí ele foi convidado, tal, aí entrou lá na sala antes do culto, né, estava cheio de retrato dos pastores, cheio de retrato de gente aí. Aí ele ficou meio desconfiado, aí o diácono lá disse, olha, pastor, aqui na nossa igreja faz parte da liturgia, num determinado momento, a gente trazia a caixa, onde está um monte de cascavel, e o pregador tem que botar a mão e tirar. Aí o pastor disse, está certo. E quem é o retrato aqui? Esse pessoal aqui, ele disse, esses aqui são os que pegaram na serpente que não tiveram fé. Tudo esse pastor que morreu ali, né? Então, isso ninguém quer. Bom, mas eu estou contando isso aqui, nem me lembro mais por quê. Ah, sim. Meu ponto é que avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Eu estava dizendo que, eu estava falando do livro de Atos, quando o texto é claro ao dizer que quando o Espírito Santo desceu, ele veio, inclusive, de uma forma inesperada. De repente, eles estavam assentados e os sinais que aconteceram eram distintos daquele que Jesus disse que aconteceria. De qualquer forma, isso tudo veio para mostrar que a soberania de Deus. Na história da igreja, pouca gente sabe disso, mas antes da reforma do século XVI, a Igreja Católica tinha percebido que algumas coisas estavam erradas e eles gastaram 10, 15 anos em conclaves, em concílios dos bispos e cardeais, analisando a situação da igreja, para ver o que poderia fazer para tirar o povo da miséria, da ignorância em que eles estavam vivendo, da cegueira espiritual em que eles estavam vivendo. E não conseguiram fazer nada, planejaram, pensaram em estratégias e tudo. Enquanto eles estavam fazendo isso, Deus estava trabalhando no coração de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, de joelho subindo escada em caroço de milho, perguntando a Deus, o que eu faço para ser salvo? Até que a luz brilhou e ele entendeu a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E ali começa o maior reavivamento que nós conhecemos historicamente depois do dia de Pentecostes. Mesma coisa, houve tentativas de trazer avivamento na Inglaterra antes da criação do Clube Santo de John Wesley e George Whitefield. Terminando esse ponto, então, colocando negativamente, um avivamento não é uma campanha ou uma cruzada evangelística, você não pode organizar um avivamento. Não é um movimento organizado de santificação. De onde vem essa ideia? Eu vou pedir aqui permissão para falar mal de um presbiteriano. Essas ideias atuais de que avivamento é uma coisa que pode ser produzida é baseada na ideia de um pastor presbiteriano chamado Charles Finney. Finney era um advogado que se converteu, teve uma experiência dramática de conversão, e depois ele teve uma experiência particular com Deus, que ele descreve num livro em que ele conta a sua história, em que na sua casa ele se sentiu tão perpassado pelo Espírito Santo que choques elétricos, ele sentia que choques elétricos passavam através do seu corpo. E daí então Finney começou a pregar, ele foi entrevistado para ser ordenado pastor presbiteriano. Ele foi muito honesto em dizer que ele tinha dificuldade com a doutrina reformada, mas por causa da sua popularidade e por causa do grande efeito da sua pregação, o presbitério de Nova York resolveu ordená-lo para o ministério, mesmo que ele honestamente tenha dito, eu tenho dificuldade com a doutrina presbiteriana da predestinação, da depravação total do homem e tudo mais, mas ele acabou virando pastor presbiteriano a si mesmo. E ele começou a pregar, e ele tinha a seguinte ideia. Finney, o pensamento dele era semi-pelagiano. Ele entendia que o homem tem condições de se converter, sem que para isso a graça de Deus seja necessária. Ele pode, o Espírito Santo dá um toque, o Espírito Santo chama, mas em última análise o homem tem condição de tomar uma decisão quando ele quiser.
E porque ele cria nisso, ele foi quem criou aquele sistema de apelo. Ele acreditava que era tarefa do pregador convencer os pecadores a tomar uma decisão durante e depois da sua pregação. E ele então introduziu pela primeira vez, que foi um escândalo na época, não é porque não tinha isso, mas ele introduziu nas suas cruzadas o banco dos ansiosos. Ele acabava de pregar e dizia: você que está ansioso aí, que ficou ansioso, venha sentar aqui nesse banco, porque depois eu quero conversar com você a respeito da sua salvação em Cristo Jesus. Então aquilo era um escândalo, né? Muita gente, né, ficou horrorizada com aquele tipo de coisa, porque não tinha isso. O pastor pregava e deixava que o Espírito Santo fazia o trabalho. Inclusive tem uma história verdadeira a respeito do Charles Spurgeon, aquele grande pregador batista, considerado príncipe dos pregadores, calvinista, né, grande pregador do Evangelho, reformado até raiz dos cabelos, né, batista, né, bem reformado, né, cria na doutrina tal. Ele não fazia apelo depois de pregar, não fazia apelo. E todo ano ele batizava 200, 300 pessoas na igreja dele. O método dele era dizer que, se o Espírito Santo falou ao coração de alguém, que procurasse ele na segunda-feira, durante a semana, do gabinete pastoral, para alguma orientação e tal. Spurgeon morreu, convidaram um pastor que tinha as mesmas ideias de Finney. Tinha as mesmas ideias. E no primeiro sermão, o pastor acabou de pregar, fez apelo. Os diáconos arrepiaram o cabelo tudinho, né? Chamaram a reunião de emergência com o pastor e disseram: olha, aqui nós não temos esse negócio de apelo, não. Aí o pastor disse: eu acredito que a gente tem que bater no ferro enquanto ele ainda está quente. Aí um diácono velho disse assim: se Mr. Spurgeon tivesse aqui, ele diria ao senhor o seguinte: se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria quente até a segunda-feira. Não é? Como sempre, o problema não é tanto o líder, mas os seguidores. Os seguidores de Finney introduziram métodos que Finney não introduziu para produzir avivamento. Finney acreditava que avivamento era o resultado de uma regra simples. Se você levar o povo a confessar pecado, pedir a Deus avivamento e orar, Deus vai dar. E ele usava a ilustração da colheita. Se você plantar, você vai colher. O livro dele, traduzido em português para o Brasil, pela Betânia, o título é Avivamento, a Ciência de um Milagre, onde ele vai dizer que avivamento ele é resultado do emprego correto dos meios. Se você jejuar, se você confessar pecado, se você orar, se você buscar Deus, Deus vai dar obrigatoriamente avivamento. E aí os seguidores de Finney tiveram uma influência muito grande nos grandes movimentos de cruzadas e evangelização pelo mundo todo, exatamente criando um sistema de apelo. Eu não tenho dificuldade em convidar pessoas que creiam em Jesus, durante e depois da minha pregação, mas esse pessoal acreditava que, se eles usassem os métodos certos, eles poderiam convencer o pecador, porque eles criam que o pecador tinha condição para isso. Daí toca uma musiquinha como pano de fundo para já mexer com as emoções, não é? Aí o pastor já chega assim com a voz diferente, não é? Diz assim: olha para a pessoa para o seu lado, pergunta se ela é crente, dá uma forcinha, traz ela pela mão aqui à frente. Não viram isso já? Não viram? A ideia de que você pode produzir, se você for persuasivo o suficiente, você pode levar aquele homem e mulher que tem condições de tomar uma decisão, a se decidir ali por Jesus Cristo. Essas foram as ideias de Charles Finney e que influenciaram muito o conceito de avivamento. A ponto de, eu vi uma história, eu era adolescente e uma vez eu vi uma história contada por um grande pregador que veio dos Estados Unidos para pregar na igreja presbiteriana de Recife, onde eu cresci. E ele contando lá que um dia ele estava viajando pelos Estados Unidos, na época dos avivamentos, lá ele estava viajando pelos Estados Unidos e tinha numa cidade uma placa dizendo, na entrada da cidade dizendo aqui, avivamento toda segunda-feira. Tá bom, que benção. Aí foi em frente. Aí na próxima cidadezinha dizendo, avivamento aqui todos os dias da semana, menos na segunda-feira. A ideia de que você pode
produzir um avivamento. Que avivamento é o resultado da sua organização, do seu planejamento, confundir a reunião de oração e busca com o próprio avivamento, cruzada evangelística. Você de vez em quando vê aquelas placas dizendo grande noite de avivamento ou quarta de avivamento, como se nós pudéssemos produzir avivamento. Nós não podemos. Nós não podemos produzir avivamento. Hoje à noite eu vou falar sobre o maior avivamento do mundo. E vocês vão ver que nós não podemos produzir avivamento. E que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, e às vezes da maneira mais improvável que alguém possa pensar. Já estou fazendo propaganda para hoje à noite, não é? Obra extraordinária de Deus. O Novo Testamento usa uma terminologia distinta para isso, olha. Caiu o Espírito sobre eles. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo já habita no seu povo. Mas é interessante que o Novo Testamento usa uma terminologia específica para esses momentos que nós estamos falando. Atos 10, 44, caiu o Espírito sobre eles. Atos 19, 6, veio o Espírito sobre eles. Atos 2, 33 e Atos 10, 45, o Espírito foi derramado sobre eles. Atos 4, 31, ficaram cheios do Espírito Santo. Para a gente falar de avivamento, é disso aí que nós estamos falando. Agora, por último, avivamento é uma obra repetida de Deus na história. Veja a oração dos filhos de Corá. Não tornarás a vivificar-nos. Por que o tornarás? Porque eles conheciam a história de Israel. Eles sabiam a história do que aconteceu na época de Davi, na época de Salomão, na época de Josafá, na época de Uzias, na época de Josias, reis piedosos em que Deus visitou a nação de Israel, vivificando o seu povo e trazendo de volta a um estado de vivacidade, de fervor e de zelo e fidelidade. O que os filhos de Coré estão pedindo não é nada novo, eles estão apenas pedindo que Deus faça o que ele já tinha feito antes. Não tornarás a vivificar o teu povo, como já fizestes antes, na época do rei Uzias, na época do rei Ezequias, na época do rei Josias, todos esses homens piedosos que o Senhor levantou, quando então o teu Espírito Santo veio sobre a nação, os ídolos foram todos derrubados, o teu povo se voltou em adoração, te serviu de todo o coração, ó Deus, não tornarás a fazer isso. Então, toda oração por avivamento que nós fazemos hoje, ela não está pedindo a Deus que Ele faça algo novo, está pedindo a Deus que Ele faça o que Ele já fez centenas de vezes na história da igreja e na história bíblica. Senhor, outros povos já viram isso, Senhor. Outros povos já experimentaram essa atuação extraordinária do Teu Espírito Santo em momentos de crise, de declínio. Não terás misericórdia de nós? Não farás conosco o que fizestes na Inglaterra, o que fizestes nos Estados Unidos, o que fizestes na Coreia, o que fizestes na China, em alguns lugares da África, na Uganda, por exemplo. Não tornarás a fazer isso no meio do teu povo? Toda oração, então, é um pedido para que Deus repita aquilo que Ele já tinha feito. Hoje nós vemos mais longe que os filhos de Coré. Nós sabemos de Pentecoste, da igreja primitiva, dos grandes avivamentos, e por isso, com base nestas coisas, nós clamamos, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo. Meu sexto ponto, que eu disse que era 5, mas eu menti, são 6, na verdade. Mas ele é bem breve. Qual o propósito da vivificação? O que é que diz o final do verso? Qual a oração? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo seja próspero, para que teu povo vença os gigantes, derrube as muralhas, destrua o inimigo, tenha prosperidade, manifestações, é isso? Para que o teu povo se alegre em ti. Essa é a essência do avivamento, gozo em Deus, alegria de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele. Para muitos de nós, a vida cristã é monótona. É alguma coisa cansativa, repetitiva, a gente quer esse frescor, essa novidade, esse primeiro amor renovado. É isso que é um avivamento espiritual, você amar o Senhor Jesus com toda a força da sua alma e se alegrar nele. Eu concluo então com algumas lições aqui para nós, meu tempo já acabou. Em conclusão, meus irmãos, eu diria o seguinte: primeiro, tentando resumir o que eu falei aqui para fixar na memória de vocês.
Não deixemos que o nosso conceito de avivamento seja definido pelas biografias e relatos de movimentos espirituais na história da igreja. Porque essas coisas, elas não são normativas. Eu me lembro que, quando eu me converti, um dos primeiros livros que eu li foi a história de George Miller, de Bristol. Eu não sei quantos de vocês conhecem a biografia desse homem, extraordinário. Um homem que, pela fé, sustentou vários orfanatos até a sua morte. Ele nunca pediu um tostão a ninguém, ele orava e Deus dava. Ele gastava horas de oração todo dia. Eu li a história daquele homem, eu disse, é isso que Deus quer de mim. E eu tentava acordar às 5 horas da manhã para orar. Só aguentei um dia. E eu me sentia culpado porque eu não orava como George Miller. E quando eu conseguia orar 1 hora, 2, era assim, me forçando, eu tinha que fazer uma lista, né, de coisas para ter assunto para falar com Deus. Eu não conseguia, como Miller, passar 5, 6 horas de oração na presença de Deus. E eu me condenava, eu me culpava, até que um dia Deus colocou um homem sábio na minha frente e disse assim, Deus não lhe chamou para viver a vida de George Miller, mas a vida de Augusto Nicodemos. E aquilo libertou meu coração. Esse é o perigo de você ler biografia sem ter maturidade. O padrão para você não está nos livros de biografia nem de avivamento, mas na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então, esses livros são bons, eles são inspiradores, mostram a graça de Deus, o que é que Ele tem feito, o que Ele pode fazer. Mas o padrão para a minha vida é a Escritura Sagrada. Então, primeiro, ao pensar sobre avivamento, nós queremos definições bíblicas, primeiro de tudo. A história da igreja nos ajuda, nos inspira e nos mostra o que é que Deus pode fazer, mas o fundamento tem que ser bíblico. Segunda coisa que nós aprendemos é que o ponto central de um avivamento é o retorno à vida espiritual com Deus. Não dons, não manifestações, não sinais, prodígios, essas coisas podem acontecer se Deus quiser, mas elas não são a essência de um avivamento espiritual. Mas o arrependimento, a convicção de pecado, quebrantamento, alegria no Espírito Santo, mudança de vida, zelo e fervor evangelístico, amor pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Terceiro, nós precisamos reconhecer nossa profunda necessidade de sermos, de fato, avivados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos conhecer mais, amar mais a esse Deus, e somente o Espírito de Deus pode tirar o declínio do nosso coração, circuncidar o nosso coração, curar a falta de amor a Deus e ao próximo, nos dar espírito de oração e de súplica. Quarto, devemos buscar a Deus por avivamento em oração, sem dúvida, mas Deus nos livre da ideia errada de que nós podemos organizar um avivamento ou produzi-lo. Nós podemos fazer, eu gosto da ilustração do profeta Elias. Nós podemos, como Elias, subir no alto do Monte Carmelo, armar um altar, colocar a lenha, colocar um animal, tacar água em cima, mas tinha uma coisa que Elias não podia fazer: descer fogo do céu. Então ele fez o que ele podia, armou lá o altar, preparou a lenha, preparou tudo. E aí ele disse, ó Deus, mostra agora que só Tu és Deus, e que Baal não é Deus, coisa nenhuma. E aí o fogo caiu do céu. A lenha a gente pode armar, mas o fogo do céu só quem manda é Deus. E não tem como você dizer a Ele quando Ele vai fazer isso. Por último, não aguarde a chegada de um avivamento para ser crente de verdade. Porque esse é um dos perigos do pessoal que ama avivamento e quer avivamento. Eles ficam pensando que enquanto não houver uma obra do Espírito Santo extraordinária, mas enquanto você ora e pede avivamento, faça o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Enquanto a gente aguarda a chegada do avivamento, a gente pode viver no Espírito, a gente pode ser cheio do Espírito Santo enquanto a gente clama, enquanto a gente busca que Deus nos dê essa graça, essa obra extraordinária, salvando milhares de pessoas, mudando a vida dos crentes, transformando igrejas, salvando a igreja da heresia, do erro e da falsidade dos falsos profetas. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus, não tornarás a vivificar-nos para que em Ti se alegre o Teu povo.
Nós sabemos, Senhor, que pela Tua graça houve momentos de refrigério mencionados na Escritura e também registrados na história da igreja. Nós lemos de outros povos, lemos dos Teus movimentos poderosos, quando na Tua graça Tu fendestes os céus e descestes de maneira poderosa sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, trazendo grande alegria e contentamento, impacto na sociedade, mudança de costumes. E nós pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia da nossa pátria, que o Senhor nos livre das falsas teologias, de falsos conceitos de avivamento, que não permitem que vejamos o cerne de tudo, que é o quebrantamento e a dependência de Ti. Abençoa o Teu povo no Brasil, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Pastor Ivaldo.